Olá, amigos do canal, mais um vídeo do canal Ismael Oliveira. O vídeo de hoje eu nem estava pretendendo gravar vídeo, né? Não hoje e não sobre esse tema, né? Mas estava aqui assistindo aqui um vídeo no YouTube, quando de repente é interrompido esse vídeo para uma propaganda, né? Isso não tem nada de incomum nisso, né? Todos os vídeos hoje que você for assistir no YouTube, você vai ser interrompido por propaganda. Isso se você não tiver, né, no caso, o YouTube Premium e não pagar para ter esse serviço, que nesse serviço aí você não vai ter esses problemas de ter vídeos interrompidos por propaganda. E uma coisa que eu estou vendo é que mesmo que o canal não seja monetizado, o YouTube está colocando essas propagandas aí também no meio, né? Mas o tema do vídeo não é falar sobre propagandas de YouTube, que é melhor ou sem, isso não importa. O tema do vídeo hoje é que uma dessas propagandas, que interrompeu meu vídeo agora há pouco, era de um pastor. E esse pastor, né, ele começou... eu vi essa propaganda desse pastor e começou essa propaganda, né? E não é uma propaganda muito curta, né? Passava ali dos 2 minutos. E esse pastor estava ali no local, numa comunidade. Eu sei que é no Brasil, mas não deu para saber onde se tratava. Mas aquela propaganda começou, né? O pastor cantando e muito animado ali, as pessoas ali naquela comunidade. E pessoas dançando, e pastor pregando, daqui a pouco era o pastor cantando, e música, e aquela animação toda, né? E eu parei para pensar um pouco, né? Eu falei, cara, como que pode, né? Você vê que essa religião, o cristianismo, eles são muito expansionistas. Eles estão a todo momento divulgando, fazendo marketing. Eles têm ações para tentar divulgar, né, esse tal evangelho. E você vê que é em todos os locais, né? Hoje você não tem como fugir desse proselitismo, dessas propagandas que a gente é submetido, né? Você vê que até você assistindo um vídeo simples no YouTube, que não tinha, e o vídeo não tinha nem nada a ver assim com religião, com ateísmo, não, estava assistindo um vídeo aqui de outra coisa, né? Que não tinha nada a ver com isso, e é interrompido, né? E essa propaganda, ela não é curta como as outras propagandas, sei lá, 30 segundos, 15. Não, passava dos 2 minutos. Aí eu fico pensando, né? Por que essa divindade, esse tal Jesus, esse tal Deus, que supostamente existe, ele precisaria que pessoas fizessem propagandas, pessoas fizessem marketing digital para divulgar, para levar esse Deus adiante, para levar o conhecimento desse tal do Evangelho adiante? Não era mais fácil se esse Jesus ou esse Deus ele se apresentasse para todo mundo? Ele vinha pessoalmente, já que ele está em todo local, isso não seria problema nenhum. E ele mesmo, pessoalmente, vinha se apresentava para toda a humanidade. De cara, ele já mostraria para todo mundo que só existia esse Deus verdadeiro, né? Que ele era o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé, o Deus Jeová. E tiraria as pessoas do erro, né? Imagina a quantidade de pessoas que estão errando hoje, cultuando o Deus errado em volta do mundo, né? Quantas pessoas hoje cultuam o Deus que é mentira, digamos assim, né? Quantas pessoas hoje estão divulgando, que estão adorando, que estão seguindo o Deus errado? Se Deus, Jesus, Deus Javé é verdadeiro, qual o problema dele aparecer para as pessoas e se apresentar? Será que ele deixar um livro, isso é o melhor método? O melhor método que esse Deus encontrou, já que ele é tão inteligente, foi deixar um livro que foi escrito aí em decorrer de centenas de anos, por diferentes autores, cheio de contradição, um livro cheio de problemas, um livro que contém coisas absurdas, e você acha que esse é o melhor método? Um livro que, se você pegar uma passagem e perguntar para um pastor, de qualquer denominação que você for, um pastor vai ter uma interpretação. Se você levar para uma outra denominação, aquele pastor vai ter outra
interpretação daquele texto. Então é um texto que cabe interpretações diferentes. Se esse Deus é onisciente, e ele já sabia que isso ia acontecer, por que ele deixaria informações tão importantes como essa, né? Se você não crer, você vai ser condenado, você vai pagar, você tem que ser batizado e crer naquilo. Se você não crer, já era, você vai ser condenado. E não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Não, é toda uma eternidade no local de sofrimento eterno. E esse Deus, que supostamente existe, ele não se preocupou com isso, né? Ele deixou as informações mais importantes em um livro. Ele deixou esse livro que a todo momento é atualizado, é corrigido. Então, esse livro ele pode ser realmente fruto de uma inspiração divina? Qual divindade que sabe de tudo, que é onibenevolente, que é onisciente, que é onipotente, onipresente, que sabe de tudo, deixaria essas informações a cargo de um livro cheio de problemas como é o livro Bíblia? Esse Deus ele nunca apareceu para as pessoas, então ele precisa que o ser humano pague, o ser humano desembolse dinheiro para o YouTube para que ele consiga jogar propaganda, fazer o marketing desse Deus. Um Deus ele precisa de propaganda e marketing. Quem é da área sabe, né? Se você quer valorizar uma marca, um produto, um serviço, você vai investir em quê? Em propaganda. Esse Deus ele precisa de propaganda para que as pessoas o conheçam. Ele precisa que um pastor, que eu não peguei o nome, entre em contato com o YouTube, com essa parte de propaganda, faça um contrato para ficar exibindo essas propagandas no YouTube. E você fala, mas é só no YouTube, é só pular. Não, não é só no YouTube. Essa propaganda desse tal do evangelho, que as pessoas pregam, não tem como correr desse proselitismo e dessa propaganda, desse marketing que é feito em nome dessa suposta divindade que nunca apareceu ela mesma para poder se defender ou para poder aparecer. Ela nunca apareceu para ela mesma divulgar que ela existe. Não. Isso fica a cargo do homem. O homem com suas crenças ridículas, bobas, infantis, que só acontece nos livros, que quando você puxa para a prática aquilo nada acontece. E onde você for, você não consegue fugir. Se você está na praça, você encontra cultos ao ar livre, com um som altíssimo, com pessoas gritando, berrando, como se falasse alto, fosse realmente provar que aquilo é verdade. São panfletos, já fiz até um vídeo agora recente falando sobre esses panfletos que eu recebi. Quando não é panfleto, é revistas, é jornais. Então você vê que eles atuam em todas as áreas para tentar expandir mais e mais o cristianismo, para tentar expandir mais e mais a sua religião. Agora, quando você puxa o que está dizendo na religião, o que está dizendo na Bíblia, nada daquilo acontece. Os sobrenaturais da Bíblia só acontece dentro da Bíblia, porque papel aceita qualquer coisa. E você não tem como correr. A gente é abordado por cristãos na rua, como eu já falei, em praça pública, cultos. Você vai pegar um ônibus público, lá vai entrar um pregador para falar o nome, para falar sobre essa suposta evangelho de Deus, de Jesus. Se você vai mexer na internet, o que mais tem é propagandas na internet. Rádio, cara, nem se fala. Existe vários canais aí, emissoras de rádio, que disponibilizam programas pagos para esses religiosos, para eles falarem de um suposto Jesus, de um suposto Deus. Não seria mais fácil esse Deus se revelar para as pessoas? Ao invés de ficar gastando dinheiro com propaganda, com marketing, pegasse esse dinheiro, fizesse caridade com as pessoas, porque não precisaria divulgar. Será que o sol, precisa alguém ficar divulgando que o sol existe? Será que precisa de seres humanos para fazer livros dizendo que o sol existe? O sol é autoconstatável, pelo menos para a gente, na nossa posição da nossa Via Láctea. Você consegue constatar o sol muito fácil. Você consegue ver, você consegue sentir, você consegue captar os efeitos, você consegue captar energia solar através de placas. Agora, você consegue captar Deus, você consegue verificar a existência desse Deus.
eu bato muito nessa tecla, né? Se é um Deus que é onipresente, ele deveria ser muito fácil da gente constatar a sua existência. Era para ser algo autoevidente. Agora, você falar para mim que essa divindade que tem a inteligência superior, que nada é mais inteligente que ele não teria um outro método para dizer e para se mostrar, para dizer como que ele quer as coisas? Precisaria ficar em um livro escrito, um livro retrógrado, cheio de barbaridades nesse livro, assassinatos a rodo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição, em que eu peguei, com auxílio de um livro, de um escritor, e a gente numerou os assassinatos desse Deus descrito na Bíblia. E lá passou dos 20 milhões de pessoas mortas por esse tal de divindade, por essa tal de Deus, por esse tal de Javé. E é isso que acontece, meus amigos. É uma divindade que ela não consegue se provar. Precisa que o ser humano, precisa que um pastor, um fiel venha a público para falar que esse Deus existe, pagando propagandas no YouTube, pagando propagandas em jornais, comprando horários em TV aberta. Se você quiser zapear, pegue aí o seu controle remoto aí da sua TV e zapeie pelos canais. Você vai e anote, você vai ver inúmeros canais religiosos, canais católicos, canais que não são religiosos, mas que vendem horários para esses pastores, para esses religiosos. Agora, qual é o intuito dessa divulgação em massa, né? Será mesmo que eles estão preocupados com o fiel, com as pessoas que frequentam essa igreja? Faça um teste, meu amigo. Você é religioso, você é cristão, faça um teste, vai atrás do seu pastor e peça uma ajuda para ele. Hoje eu não consegui pagar o aluguel, pastor. Estou precisando de R$ 200, se eu poderia me arrumar, me empreste ou me dê. Vai ver se eles vão te dar. O máximo que ele vai dizer é que vai orar por você. Porque é isso que eles fazem. Irmão, você não tem joelho? Ajoelhe, vai orar, vai pedir a Deus, vai se humilhar para essa divindade. Eles vão fazer isso. Eles vão pedir para você orar, para você pedir para essa divindade, mas se você ficar fazendo o que ele está mandando, você não vai pagar seu aluguel. É isso que eu digo para vocês. Quando você precisa na prática, nada acontece. Eles não vão ajudar vocês. O que eles vão dizer? Eu vou orar por você. E é isso. É o máximo que um religioso, que principalmente esses líderes religiosos vão fazer por você. Eu vou orar por você, irmão. Deus está colocando você na prova, então sempre vai ter uma maneira de escapar, de fugir. Isso é uma prova de Deus. Se você aí vão falar de Jó. Você já viu a história de Jó? Isso é uma prova que Deus está fazendo. Como se um ser onisciente precisaria fazer prova com as pessoas, né? Então, meus amigos, esse aqui foi o nosso vídeo, né? Para a gente falar, para a gente mostrar, para a gente ver como que funciona, né? Essa mente do ser humano, né? Ele cria os seus deuses e os deuses que eles criam não têm provas, não têm evidências. E eles precisam divulgar esse Deus a qualquer custo, né? Ele precisa divulgar, precisa levar a ideia desse Deus para mais e mais pessoas, porque quanto mais pessoas entrando no sistema religioso, mais dinheiro, mais dinheiro os pastores vão ganhar. E melhores as suas vidas vão ter, né? Você vai ficar financiando uma boa vida para pastor. É isso, né? Por isso que você está vendo um vídeo, daqui a pouco é interrompido por canais religiosos, por propaganda religiosa, né? E cadê esse Deus que não se apresenta? Se ele é tímido, se esse Deus é tímido, ele não quer se apresentar para a gente, mandasse os seus anjos, afinal de contas, ele não tem milhões e bilhões de anjos à sua disposição? O que esses anjos ficam fazendo do lado desse Deus aí, lá num suposto paraíso, né? Que esse Deus só sabe ficar num trono. A única coisa que ele faz é ficar num trono sentado, ele vendo as coisas acontecerem de ruim, e não faz nada para impedir, com milhões e milhões de anjos à sua disposição, com poderes extraordinários, supostamente, né? Porque é bom a gente citar, sempre eu falo isso. Quando eu falo isso, não é que eu acredito. Eu estou fazendo uma crítica hipotética, uma crítica literária, uma crítica sobre o livro, né? Sobre o livro Bíblia. E lá ele fala que existem esses anjos
E esses anjos são tão poderosos, existe... Na Bíblia fala do anjo aí que matou 185 mil soldados, né? Um único anjo. Então, se você tem tantos poderes assim à sua disposição, por que que não usa para ajudar a humanidade? Por que que precisa ficar vendo as pessoas se ferrando aqui embaixo e não faz nada para ajudar ninguém? Será que ele gosta de ver as pessoas sofrerem? Então, são questionamentos éticos que a gente faz a essa suposta divindade. E a gente vê que o Deus descrito na Bíblia é um Deus totalmente antiético, um Deus que, se existisse, ele não merecia ser seguido por ninguém. Porque pelo que ele faz, pelo que é descrito, que ele fez na Bíblia, ele é pior do que o tal Satanás. Ele é muito pior. Ele faz coisas piores, coisas mais terríveis do que o suposto Satanás fez nessa tal Bíblia. Então, se existisse, ele não merecia ser seguido por ninguém, né? Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de mandar um abraço a todos vocês aí, né, meus amigos que estão compartilhando, estão deixando like, comentam, sempre estão apoiando o canal aí, né? Gostaria mesmo de deixar um grande abraço aí para todos vocês. E muito obrigado e até mais.